Então vamos iniciar a nossa aula aqui falando de permutação simples. O que é a permutação simples? Acontece quando N elementos diferentes são agrupados de tal maneira que os grupos formados se diferenciam pela ordem de seus elementos. É por isso que a gente chama de permutação. O que é permutar? Permutar é trocar de lugar. Então, nós precisamos ter aqui no caso da permutação simples, N elementos diferentes um do outro, e nós vamos formar vários grupos simplesmente mudando a ordem de seus elementos. Se você trocar num grupo que tenha, por exemplo, 10 elementos, e você trocar um dos elementos com o outro, você já tem um novo tipo de permutação, já é considerado um novo grupo. Então, uma troca que você faz entre dois elementos já é considerado um novo grupo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos que podem acontecer. Quando você vai arrumar uns livros na estante, aqui nós temos 6 livros, observem que cada um é de uma cor diferente. Você precisa arrumar esses livros numa estante. De quantas maneiras você pode fazer essa arrumação? Tá? De quantas formas você pode arrumar esses livros na estante? Isso é um caso de permutação simples. Por quê, professor? Porque nós temos N elementos diferentes e nós vamos diferenciar cada arrumação ou cada maneira de fazer mudando apenas um livro de lugar com o outro. Quando eu troco esse amarelinho aqui com vermelho de lugar, eu já tenho uma nova formação aqui para arrumar os livros. Então, isso caracteriza uma permutação. Outro caso é quando você tem aqui, no caso nós temos um estacionamento com 4 vagas e temos aqui 4 automóveis. Dá para perceber que eles são de cores diferentes. Então, de quantas maneiras nós conseguiríamos arrumar esses 4 automóveis nesse estacionamento com 4 vagas? Se for levar em consideração a cor, nós vamos ter aqui também uma permutação simples, porque eu tenho 4 elementos diferentes para organizar em espaços de mesma quantidade de elementos. Outro exemplo é aqui nós temos 3 lápis de cores diferentes para arrumar em 3 lugares aqui do estojo de lápis. Isso aqui é um caso de permutação. E mais um exemplo é quando você tem aqui 5 algarismos para formar números com 5 algarismos, desde que nenhum dentro do número se repita. Eu não posso repetir os algarismos dentro do número. Então, no caso desse aqui, nós temos 5 algarismos para 5 espaços. Isso é um caso de permutação simples também. Por quê? Porque os elementos são diferentes. Então, para que ocorra a permutação simples, é importante que os elementos que estão envolvidos na questão sejam diferentes.